Amém. Graças a Deus, por mais esse dia de vitória que o Senhor nos concede e pela oportunidade de estarmos mais uma vez na presença santa e gloriosa do Senhor, renovando as nossas forças, a nossa esperança, né? O título, o tema desse mês aqui é esperança. E a esperança do crente ela não morre, né, irmão? Nós já aprendemos, a nossa esperança é Jesus Cristo. Se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus, nós nunca iremos perder a nossa esperança. Ainda que às vezes venham os problemas, as dificuldades, tenta nos abalar, mas, como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, dessa forma nós nunca iremos perder a esperança. Então, o Senhor é maravilhoso, né? A forma como o Espírito Santo trabalha nos cultos, né? Falando aos nossos corações. Se nós atentarmos tudo que foi dito, os livros que foram entoados em adoração ao nosso Deus, nós vamos perceber e entender que o Espírito Santo está entre nós, falando aos nossos corações. Eu quero compartilhar com os irmãos, vou ser breve, o tempo não permite discorrer muito, mas eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura do apóstolo Paulo, carta o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso 18. A epígrafe na minha Bíblia vai falar sobre as primícias do Espírito, e aí vem esperança, intercessão e eleição. Então nós temos aqui três adjetivos: esperança, intercessão e eleição. Romanos capítulo 8, verso 18 a seguir. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.
porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Amém. Não, essa leitura que nós fizemos, ela dispensa comentários, porque é uma mensagem, ela tem uma clareza para as nossas vidas, né? Porque o Espírito Santo nos faz entender os desígnios e os mistérios da palavra do Senhor, né? Mas, irmãos, nós aplicamos ela em nossas vidas para que nós possamos continuar caminhando, né? Porque o que nós entendemos, irmão? No mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, não podemos perder a esperança, a expectativa maior das nossas vidas, que é a vinda do Senhor Jesus para nos levar. Não podemos perder a esperança da vocação com a qual nós fomos chamados, que é a salvação das nossas almas, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que se despiu da sua glória e veio ao mundo, passou por todo o processo que precisava passar, para que ele pudesse ser conduzido até o madeiro, e sendo crucificado, ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a esperança da igreja, esta é a vitória da igreja, a ressurreição de Cristo Jesus, para que hoje estivéssemos aqui, nos alimentando, nos alegrando na presença do Senhor, mesmo às vezes com dores, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mas alegres na presença do Senhor, porque nós temos uma esperança viva. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas para nós que servimos ao Senhor, não. A nossa esperança está viva e vai permanecer viva para toda a eternidade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui, irmão, atrás de algum prêmio ou de algo perecível. Nós estamos aqui, irmãos, atrás da vocação, da esperança da nossa alma, que é a salvação. Olha, irmão, em um curto espaço de tempo nós tivemos 2 velórios dentro da congregação. É interessante, né? Porque nós falarmos de morte, morte não é bênção. Não é bênção a morte. A morte é o resultado do pecado original. Mas Deus, ele tem o poder de transformar uma situação difícil, que deveria ser lágrima, mas traz um consolo para os nossos corações quando nós perdemos um ente querido. Mas quando esse ente querido era uma pessoa que foi fiel até o fim, gera-se dentro de nós uma expectativa que consola e conforta a nossa alma, porque nós vamos entender o que? Olha, descansou no Senhor, combateu um bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, deixou um legado a ser seguido. Nós ouvimos aqui um testemunho no velório da irmã Tita e suas netas, filhos e filhas, né, da pessoa que ela foi aqui na face dessa terra servindo ao Senhor. Mas e nós, irmãos, como é que nós estamos? Estamos na mesma fiação? Estamos caminhando da mesma forma, testificando das maravilhas do Senhor, sendo fiéis a Ele? Porque nós temos que ser fiéis até o fim. Alguém veio e falou para Daniel: tu, porém, vai até o fim. E ir até o fim, irmãos, não é fácil. O evangelista Duarte falou que às vezes bate o pensamento de a gente parar. Não é que esse parar quer dizer, eu vou me desviar. Não, não é, irmão. Às vezes nós nos cansamos, mas aí você
caminhando. E aí você vai se alimentando e nós vamos caminhando de fé em fé. Não olhando para trás, para as coisas que ficam atrás, mas sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Virar problemas, virar dificuldades, não tem problema. O importante é que nós vamos continuar caminhando, porque a esperança que está dentro de nós, ela é viva. Uma frase que eu peguei mais ou menos aqui, que o João Paulo falou: olha, não peça a Deus para te livrar do problema, né? Por aí. Mas, eu estou parafraseando, tá, irmão? Mas para você aprender a lidar com o problema. Olha, irmão, para aprender a lidar com o problema, tem um segredo. Às vezes a gente quebra a cabeça e não precisa quebrar a cabeça. Basta nós irmos para a Bíblia. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está com algum problema? Está com dificuldade de resolver o problema? Entrega nas mãos do Senhor, irmão. Simples assim. O que isso quer dizer? É fé, é esperança em Deus. Olha, o irmão Paulo leu até um texto aqui, eu acho que ele vai ler a mensagem que eu vou pregar. Mas ele leu lá em Romanos 5 também, que por sua vez eu gosto muito dessa mensagem. E aí ele vai dizer: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, seus irmãos, estamos firmes. Nós não estamos aqui manquejando. Desculpa a expressão que eu vou usar. Uma pessoa que está andando que nem geleia, meio mole. Não, irmão, nós estamos firmes, firmados, porque nós estamos numa rocha. Nós não estamos em cima de uma geleia, não, de coisa mole. Não, irmão. É algo que tem sustentação para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. É a rocha da salvação. E aí ele vai dizer no verso a seguir, no 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Mas que esperança é essa? Qual é essa esperança que não traz confusão? Porque a esperança do mundo deixa as pessoas confusas. Porque uma hora dizem uma coisa, daqui a pouco mudam de ideia, prometem isso, não cumprem, daqui a pouco vai para o outro lado. Aí as pessoas começam a perder o foco, o sentido das coisas e perdem a esperança. Mas a nossa esperança nós não perdemos, porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança está depositada em Deus. E aí ele vai dizer: olha, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo nos ajuda na nossa caminhada, na nossa jornada. O verso 28 do capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 8, vai dizer: olha, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí alguém vai dizer: mas o sofrimento contribui para a vida de vocês? Sim, irmão, contribui também. As dificuldades que nós encontramos, nós passamos por ela. Aí essa frase que o Paulo disse aqui, olha, não peça a Deus para te livrar do problema, mas para aprender a lidar com ele. Aleluia. É você ter paciência, é você dobrar o seu joelho e ir ter um particular com o Senhor, pedindo uma orientação ao Espírito Santo, porque às vezes até nas nossas orações nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, irmãos, para que nós não venhamos escorregar, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos olhar para trás, porque a Bíblia diz: olha, aquele que põe a mão ao arado e olha para trás, não está
Então, irmãos, colocamos a mão no arado, não vamos olhar para trás. Deixando para trás tudo que se passou, irmãos, e caminhando, olhando para Jesus, autor, consumador da fé. Porque sem fé também, nós não podemos agradar ao Senhor. Se nós não tivéssemos fé, irmãos, nós não estaríamos aqui. Também é simples. Porque quantas pessoas estão perdendo a fé? Quantas pessoas, irmãos, estão abandonando? Quantas pessoas estão apostatando? E um dos pecados que eu entendo que aborrece, entristece o coração de Deus, é o pecado da apostasia, que é o abandono da fé. Irmão, nós podemos perder tudo, nós podemos passar por todos os processos, mas nós não podemos apostatar, nós não podemos abandonar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus para com as nossas vidas, nós recebemos gratuitamente. Agora, o que o Senhor requer de nós? Caminhe com fé, caminhe com esperança, tenha uma expectativa, faça propósito, tenha um planejamento diante da presença do Senhor, para que em tudo, irmãos, nós possamos ser bem-sucedidos. Se perdermos, irmãos, coisas materiais, irmãos, não tem problema, irmão. Mas o mais importante de tudo é a salvação da alma, a salvação que nós recebemos gratuitamente. E nós não podemos perder essa esperança, mas vamos continuar caminhando. E aí ele continua dizendo no verso 29, ó, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos a imagem de Cristo Jesus. É interessante, irmão, você estar num ambiente que ninguém te conhece, e às vezes você não está com uma Bíblia na mão, às vezes você não está de terno e gravata, mas alguém olha para você e pergunta: o senhor é crente? A senhora é crente? É a imagem de Cristo, irmãos, é o brilho do Espírito Santo em nossa vida. E isso, irmãos, para nós é gratificante, é edificante. Aí você te pergunta: olha, mas eu não conheço essa pessoa, eu nunca a vi, ela também não me conhece. E como que ela conseguiu me identificar? Como ela conseguiu entender, perceber que eu sou um servo, uma serva do Senhor? É porque nós temos a imagem e a semelhança do Senhor. Nós temos o brilho do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que esse brilho do Espírito se apague em nossas vidas. Mas nós temos que continuar perseverantes, caminhando com fé, com temor ao Senhor. O inimigo tenta fazer com que nós venhamos deslizar, com que nós venhamos pecar, com que nós venhamos desistir, desanimar. Mas nós não temos, irmãos, que olhar para essas coisas, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que fazer valer o propósito do Senhor para com as nossas vidas. O propósito que Deus teve para com as nossas vidas, de entregar o seu Filho unigênito para ser crucificado, para trazer essa esperança viva para com as nossas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui servindo e adorando ao Senhor. Olha, irmãos, nós podemos fazer uma reflexão de quem nós éramos quando nós ainda não servíamos ao Senhor. As alegrias que nós usufruímos neste mundo, irmãos, não se comparam com a alegria que nós estamos usufruindo hoje. A alegria da salvação, de às vezes você está em um ambiente, de repente você começa a lembrar de um louvor, você começa a adorar a Deus, e de repente o Espírito Santo ele toma conta do ambiente, você começa a chorar. Aí de repente alguém vê você chorando, pensa que você está chorando de tristeza, mas não é tristeza, é alegria por causa da presença do Senhor na sua vida. Isso é gratificante, não há dinheiro no mundo que possa pagar isso. E aí nós vamos abrir mão, nós vamos deixar de servir ao Senhor.
por causa das dificuldades, por causa dos problemas? Não, irmão, de maneira alguma. O Senhor, Ele é um Deus fiel para com as nossas vidas. Aí, irmãos, logo após, o apóstolo Paulo vai mencionar aqui o cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada e nem ninguém pode nos separar. Mas contudo, irmãos, a decisão é pessoal de continuar servindo ao Senhor. Às vezes nós estamos cansados, desgastados, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar caminhando. Não podemos deixar de fazer a obra do Senhor, porque o Senhor, Ele conta conosco. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. E olha que gratificante, que bênção para as nossas vidas, saber que o Senhor, Ele conta com cada um de nós para a realização da obra dele aqui na face da terra. Nós temos uma missão, irmãos, que por muitas das vezes nós estamos deixando passar desapercebido. Nós temos a missão de promover o crescimento, o avanço do reino de Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Evangelizando, orando, pregando, ensinando, anunciando. Tudo que você fizer em prol da casa de Deus, na obra do Senhor, conta, irmão. Por mais simples que seja, às vezes uma oração humilde, simples, mas a sua oração ela chega no trono da graça. Aleluia. E quando uma oração chega no trono da graça, tem a resposta de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Hoje eu estava conversando com uma mãe e uma filha, e eu falei para ela, aquela menina, uma adolescente, ela adquiriu uma enfermidade, e ela estava no hospital, e a mãe se preocupou, a família se preocupou, a mão começou a inchar, e os médicos não descobriram o que era, e ela me comunicou, falou: nós estaremos orando, vamos ficar orando, Deus vai dar vitória, esse mal vai passar, o Senhor Ele vai entrar com providência. E de repente a mão da menina começou a desinchar, e hoje ela teve alta. Aí eu falei para ela: olha, falei para a filha, você não sabe a preocupação da sua mãe. Eu, como pai, eu vendo um filho nessa situação, eu iria pedir ao Senhor: Senhor, tira essa enfermidade e passa para o meu corpo, mas tira o meu filho ou a minha filha dessa situação. Muito mais a sua mãe, porque o amor de mãe, ele também é tão forte, ela daria tudo para ficar internada no seu lugar. Agora, muito mais o amor de Deus para com as nossas vidas. Porque, irmão, Deus não se agrada, o nosso Deus é um Deus compassivo. Eu já disse para o irmão, já sabe que a palavra compassivo quer dizer que Deus se entristece com o sofrimento dos seres humanos. Deus não criou o ser humano, Deus não criou o homem e a mulher para sofrer. O sofrimento, irmãos, é consequência do pecado original. Assim como a morte entrou no gênero humano por causa do pecado. Por isso que eu digo que pecado não é bênção, pecado não é coisa boa, perdão, a morte não é coisa boa. A morte física, ela é consequência do pecado original, porque Deus criou o homem, não foi para morrer, mas por causa do pecado entrou a morte, e aí vem todas as suas consequências na vida dos seres humanos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a morte, irmãos, ela não pôde vencer o Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia, a morte não teve poder para deter Jesus Cristo, e ela também não tem poder para nos deter se nós permanecermos fiéis até o fim, porque esta é a nossa expectativa, esta é a nossa esperança. Amém? Eu vou parar por aqui porque o tempo já foi embora, mas irmãos, medite nessa palavra, tem muita coisa boa para ser extraída aqui nessa palavra, tudo que nós ouvimos nessa noite. Amém? E a Senhora agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa esta palavra, meus irmãos. Queridos, amanhã tem oração pela manhã, né?